Sejam muito bem-vindos. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Júlia e essa vai ser uma leitura pro coletivo geral do canal. Peguem só o que ressoar, tá bem? Quem tiver interesse de entender um pouco sobre os meus trabalhos particulares, seja as leituras de tarô, seja como terapeuta, as informações estão na descrição, assim como os meus contatos. Vamos lá, que eu fiz uma leitura inteira, gente. Foi a leitura mais linda, eu acho que da minha carreira. E saiu sem áudio. E eu não uso microfone, não estava conectado em nada, nenhum Bluetooth. Tá funcionando, depois eu testei o áudio normal, mas a leitura inteira, 35 minutos sem áudio. Eu cheguei até a postar, mas tô muito triste, porque foi realmente, assim, acho uma das leituras mais lindas que eu já fiz. Uma frequência surreal. Mas não era pra ser, né? É sorte. Mas vou tentar, tentei também, só gravar já com a mesa feita e falando a mensagem, mas não ia alcançar. Foi no momento, a canalização mesmo, eu não ia conseguir reproduzir, então a gente aceita. Vamos ver o que temos pra hoje, então. Cura celular profunda, energia de Arcturus, cura física e emocional. Essa carta saiu, regue seu jardim, nutrição, cuidado com o corpo, ternura, descanso. Olha, aqui é um momento para recolhimento mesmo, tá? O coração cósmico, devoção, potência, faça da sua vida uma prece em movimento. E confie no tempo. Confie na onda na qual você veio, o tempo não está se esgotando. Essa leitura tá falando muito sobre um momento, primeiro acho que tentar trabalhar uma certa pressa que vocês possam estar tendo em relação a qualquer coisa da vida de vocês. Entendendo que não só tá acontecendo no tempo divino, mas no tempo que vocês dão conta. Existem muitas curas que estão acontecendo na energia de vocês, no campo emocional de vocês, até nível físico para alguns de vocês. Vocês podem vir a sentir num futuro próximo, já estão sentindo uma necessidade maior de descanso, de recolhimento. Tem algo aqui com essa energia de nutrição, até nível prático, de hábitos. Então, vocês podem estar se sentindo naturalmente com vontade de se alimentar melhor, estão parando de sentir desejo ou vontade de certos alimentos, certas substâncias, certos hábitos. E aqui é importante que vocês sigam, tá? Esses desejos do corpo físico, incluso dormir mais, quando for necessário, quando for possível. Entendendo que mesmo que vocês não consigam ver, tem um motivo por detrás disso, dessas necessidades que podem estar aparecendo, dessas mudanças que podem estar acontecendo. Se tratar com muita ternura, muita empatia, muito amor nesse momento também é muito importante. Um acolhimento aqui. Todas as imagens, né? A gente tem aqui, aí essa aqui no jardim, ela tá se abraçando, assim, parece que ela tá assim. E aqui também. Se abraçar, se maternar, se acolher, aqui é uma chave para vocês. Principalmente
Tem algo dessa energia de devoção, né? Faça sua vida uma prece em movimento. Tem algo de ter fé em você ou no que está acontecendo. Mesmo que vocês não consigam ver com os olhos físicos essa energia sendo trabalhada. Quase que se dá o benefício da dúvida. De cara, se eu tô precisando descansar mais, tem motivo. Não é preguiça, não é porque eu tô dando passos pra trás, não é nada. Eu vou acolher esse momento e me entregar o que eu preciso com amor, com carinho e compreensão. Tem algo também aqui, com essa energia que eu peguei, né, da nutrição. E isso vem de várias formas, né? Nós não somos só o nosso corpo físico, assim como não dá pra gente tratar só no espiritual. Então essa nutrição, ela precisa vir com os hábitos, sim, da fisicalidade, então com essa alimentação, com esse descanso, com, né, beber mais água. Se vocês estiverem sentindo mais sede, vocês vão beber mais água. Se vocês sabem que bebem pouca água, bebam mais. Vocês sabem que existem coisas que são nocivas pro corpo de vocês? Parem de fazer, vocês já estão ligados nisso. Às vezes é simples como parar de beber café. Tô falando pra vocês pararem de beber café? Não, é só se vir de dentro pra fora. Mas é que eu tô falando com pessoas que vão começar a sentir essas inspirações pra certas mudanças. Parar de comer carne ou comer menos, com bebida, qualquer substância. Ou então vocês nunca comem carne, mas tem um que vem um desejo muito grande. Ai, mas meu Deus, eu tô dando um passo pra trás e vou comer carne. Não, seu corpo tá pedindo, ele tá precisando aterrar, ele tá precisando ancorar. E seguindo isso, com discernimento, pô, hoje eu não tô com fome, eu não quero comer, eu tô com energia, eu tô bem. Eu sei que eu tô nutrido, que eu me alimento super bem, que eu sou super saudável, mas hoje o meu corpo tá pedindo um jejum, fazer um jejum. Tem isso a nível físico, mas essa nutrição é importante em todos os sentidos. Então essa nutrição emocional, mental, o que vocês estão se alimentando mentalmente, né? Que tipos de estímulos, o que vocês estão consumindo de conteúdo, emocionalmente, de que maneira vocês podem criar momentos de autocuidado que preenchem vocês emocionalmente. É sozinho, é acompanhado? Será que não dá pra ter os dois? Que tipo de atividade, que tipo de hobby? Energeticamente, espiritualmente também. É como acendendo a vela, fazendo uma oração, é um banho energético. É um trabalho energético. Tem algo de uma consistência, uma constância. Fazer da sua vida essa prece em movimento, da sua vida o que vocês entendem, o que vocês estão sendo intuídos, o que vocês veem de tarólogos, espiritualistas, ou enfim, de pessoas falando desse momento de transição. E fazer isso, não é só no plano das ideias, não é só a nível de troca de conversa, é ir transformando a vida e a própria saúde, o próprio campo, o próprio corpo. Isso também vai criar uma potência muito grande a nível energético e uma aceleração muito grande, inclusive, dessas curas. É um momento, assim, eu sinto que a gente, daqui pra frente é sobre isso, sabe? Cada vez mais influências de energias muito elevadas. E isso a gente vai ter que correr atrás pra conseguir ir, né? Não é só porque a gente despertou. Isso veio um pouco na última leitura que eu fiz, que, né, não rolou. Não é tipo, eu despertei, ou tô consciente, tô acordada de alguma maneira. Agora foi. Agora é só esperar essa transição. Não, nada tá garantido. A gente vai ter que ir seguindo, fazendo esses trabalhos, o trabalho das sombras, liberações, as curas. Cada vez mais,
quanto mais essa terra ela vai elevando essa vibração, mais a gente também vai ter que trabalhar a nossa própria vibração individual e coletivamente a nível de ser humano. Então é tendo essa atenção mesmo, entendendo que isso não é... Eu digo isso com todo respeito e me incluindo, tá? Isso não faz da gente excepcional, é só que é o que é. Não matar o nosso próprio corpo, não prejudicar a terra, Gaia, ou tentar ajudar, seja com reciclando, seja com trabalho voluntário, seja sei lá como, comunicando, tentando semear aí boas energias, boas ideias. É sobre isso. E é isso que vai ser pedido cada vez mais da gente, de todo mundo. E isso é lindo, sim, é mágico, sim, mas não é desse lugar excepcional de se engrandecer. É um trabalho de luz, ponto. É um trabalho, é o que é. E também ir nutrindo e cuidando do próprio corpo para dar conta disso, e inclusive conseguir agir quando forem os momentos de agir, é igualmente importante. Essa energia de divisão que está acontecendo energética, né, que a gente fala nessa transição, ela é constante, ela é diária. Então foi o que eu falei. Não é porque a gente desperta, porque a gente se interessa por assuntos, até que a gente estuda e já se desenvolveu muito, que a gente chega num ponto seguro. E é importante a gente ter uma certa atenção com o ego, porque ele tá na gente, ele tá no ser humano. Ele vai ter que ser trabalhado e olhado sempre, sempre vai ter o que olhar. É chato, a gente às vezes sente que, pô, depois de tudo que eu vivi, tudo que eu já trabalhei, sabe, por que eu tô tendo que liberar mais, por que ainda tem mais coisa pra curar, por que ainda tem torre, por que... Trabalhar o ego, inclusive o ego espiritual aqui é muito importante. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente precisa se conectar com a nossa divindade, de verdade, com essa essência divina que está dentro de todos nós, todos fazemos parte desse universo, da mesma fonte, da mesma unidade. Todos somos divinos, mas ao mesmo tempo. É engraçado quase, ao meu ver, que nós coletivamente precisamos também abaixar a nossa bolinha. É muito, muito doido, que ao mesmo tempo que a gente tem que se engrandecer e se elevar, a gente também tem que quase que se recolher um pouquinho no nosso tamanho. Tem algo que a gente tende a tudo ser muito desproporcional. E às vezes a melhor maneira de lidar com isso é quase não entendendo como havendo essa grande separação, sabe? Enfim, não sei se essa parte fez sentido. Tem algo também de ir entendendo que, assim, estamos todos conectados, né? Então, independente de como é que tá sendo, com o que vocês trabalham, esses pequenos movimentos, às vezes sutis, que a gente faz na nossa própria vida, isso tem uma reverberação energética tanto para o coletivo do planeta, para a grade cristalina, e para as pessoas individuais. Às vezes a pessoa está do outro lado do mundo, mas o seu trabalho interno, ele está influenciando aquela pessoa. Mesmo que a gente não consiga ver ainda como certos movimentos, certas atitudes, certas liberações estão afetando a nossa vida, o nosso futuro e também essa energia do coletivo. Porque é uma conversa, é uma troca.
Então, se a gente entende que, inclusive, também tem isso, o coletivo geral do planeta está passando por essas novas influências, essas transformações, essas ativações, essas liberações. Às vezes a gente sente que na nossa vida particular não tem porquê, não é justificável. Por que eu tô mais cansado, não tô trabalhando mais? Por que eu tô mais sensível, eu tô chorando, se não tem nada ativamente acontecendo? Mas o ser humano, o coletivo geral, está passando por essas ativações, seja a nível energético, seja a nível astrológico, estamos conectados, então a gente sente essas influências. E as liberações que a gente fazem também afetam esse coletivo, porque é uma troca. Então entender que é um trabalho maior mesmo. É maior do que você, é maior do que eu. Por isso que cuidar da própria energia e também seguir esses chamados, essas inspirações é tão importante. E tem um efeito muito maior do que a gente consegue perceber ou enxergar a olho nu. Caia nos meus braços, entregue-se, manter os opostos extremos da vida. Veio a corajosa peônia no fundo, natureza multifacetada e única, permita-se ser visto. Essa carta, ela traz uma mensagem de energias muito intensas, né? A expansão, contração, a felicidade, a alegria, né? A nossa capacidade de sentir isso, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de talvez sentir a dor, fazer essas liberações. Aqui, vocês estão fazendo sim muitas liberações, muitas curas que vão proporcionar uma abertura maior para a vida, para o prazer. Aqui também veio renda-se a doçura, para ser visto também. Mas vocês vão precisar atravessar essas liberações. Quanto mais vocês conseguirem se entregar para esse processo de liberação, de cura, de limpeza, mais vocês vão receber proporcional, nem que seja nessa capacidade de experienciar prazer, alegria. Tem algo que está realmente destravando, desencouraçando. Vocês vão começar a conseguir pulsar mais. A energia de vocês, ela quer se expandir. Então, tudo que estava travando, os bloqueios, isso está começando a ser cutucado, está começando a ser pressionado. Muita liberação no cardíaco, tá? Eu sinto aqui antes de qualquer coisa, muita cura emocional. Isso pode reverberar no corpo físico, mas eu acho que antes de qualquer coisa, vem do campo emocional. Então, vocês podem estar muito sensíveis também, pode ter muito choro acontecendo, não necessariamente para alguns sim, vem de um lugar de total tristeza, vocês entram num lugar muito sombrio. Pode ser só liberação, do nada vem um negócio, você chora pra caramba e passa. E vocês seguem, mas tem muita coisa precisando sair. E aqui, assim, compreendam, realmente é pro melhor. Quando vier, se abraça, se abracem, se nutram. Caraca! Meu Deus, o que acontece comigo quando eu faço essas leituras? Eu falo cada coisa. Se acolham. Erguendo o véu, questionar tudo, mande embora qualquer coisa desalinhada. Foi o que eu falei desses hábitos, né? Isso
pode vir em qualquer nível, a nível de relação, de hábito de alimentação, de crença. Vocês vão começar a perceber muitas coisas, muitas tendências, de forma muito clara. E realmente vão se sentir chamados a fazer certas mudanças. E é um negócio de, cara, é pra fazer. Não é pra deixar no mundo das ideias. A gente tem que acompanhar essa elevação e essa evolução. E um momento de questionamento mesmo, tá? Por que eu sou como eu sou? Por que eu acho que isso aqui tá certo? Por que eu acho que isso aqui tá errado? Por que eu sigo isso só porque estão me falando? Por que eu tô com essa pessoa, nesse relacionamento, nesse trabalho? Isso aqui tá certo, tá errado, me faz bem, me faz mal. É engraçado, eu tenho pegado nas leituras uma energia muito de terra, do elemento terra, e eu digo isso mais nesse lugar de sobriedade, consistência, coerência, tem uma certa rigidez, não de um lugar aprisionador, limitante, mas de um lugar de quase de ser leal, consistente a uma rotina, aos valores. Tem um negócio que é necessário aqui. Fazer o que eu leio, o que eu estudo, o que eu escuto, o que eu prego, o que eu comunico, o que eu penso, que é muito legal isso mesmo, mas na vida eu tô fazendo. Tem uma dureza que é necessária, eu tô pegando uma energia muito de Hierofante nas últimas leituras. Uma coisa um pouco mais regrada, como é que tá o dia a dia, como é que tá essa rotina. É isso, como é que vocês lidam com o lixo, com a alimentação, sabe? Como é que tá isso? Entendendo que isso é uma responsabilidade de cada um de nós. É uma responsabilidade. É o que eu falei, não é excepcional. É o que é. E a gente tem que começar a fazer essas mudanças na gente, no nosso próprio caráter, no nosso próprio ego. Sim. Passos de bebê. Ação, siga a sua intuição antes que ela faça sentido. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro. E esse processo, inclusive de erguer o véu, isso vai se dando de passinho em passinho. Mas é importante que esses passos eles aconteçam. Siga a sua intuição antes que ela faça sentido. Se é um hábito, se é uma relação, se é qualquer coisa. É uma inspiração para fazer algo, trabalhar com algo, estudar algo, mas isso não faz muito sentido a nível racional. Siga a sua intuição, se ela for do bem, sabe? Se ela não fizer mal para ninguém, se ela vem de um lugar elevado, de um lugar alinhado com o seu emocional, com, sabe, seus valores, enfim. Se tem essa frequência de luz, segue a intuição antes que ela faça sentido, não tem problema. Tem um momento aqui para vocês disponível e que está sendo construído de muito mais vida e muita capacidade, sim, de sentir prazer e de receber, inclusive. Mas tem algo de vocês abrirem, sim, um pouco mão do controle, prepararem o próprio corpo, a própria mente, o próprio emocional para essas novas frequências, fazerem as mudanças necessárias, tanto dentro quanto fora.
irmãos estelares, energia de Horus, proteção, lealdade, segurança e confiança. É uma carta que fala, olha, é uma carta que fala muito como a egrégora de vocês, ela quer que vocês tenham recebam mais suporte. Fala sim desse caminho muito protegido, que vocês recebem muito, inclusive muito mais suporte do que vocês conseguem alcançar. Vocês estão seguros, vocês estão protegidos, mas é uma carta que fala que pede pra gente se abrir para receber mais suporte a nível na matéria, no físico. E atrás do Passos de Bebê tinha Compartilhe Sua Canção e atrás Você Não Está Sozinho. Tem algo sim daquela energia da Peônia, de se abrir, inclusive para novas pessoas. Aqui veio família de alma, não, família estelar. Você é parte de um grupo de almas, chame reforços. Mas aqui sim, vocês podem chamar reforços, né? Já fazer tentativa a isso. Mas eu sinto vocês atraindo mais pessoas também. E é importante que vocês se permitam, se abram para isso. Se abram, literalmente. Compartilhem quem vocês são, as ideias de vocês, a alma de vocês. Se permitam ser vistos. Confiando que essas novas pessoas que estão chegando, elas estão chegando não é à toa. Elas estão sendo atraídas, vocês podem confiar. E tem algo muito a nível físico aqui, tá? Aquela energia de você não estar sozinho, ela fala... Essa energia de irmãos estelares não fala necessariamente de contato físico de pessoas perto de você. Fala desse suporte dessas pessoas, beleza. Mas com aquela carta do Você Não Está Sozinho e essa carta, elas juntas, me traz um pouco disso. Dessa rede de apoio. Principalmente nesses momentos. Pessoas que realmente podem te apoiar. Que vocês vão poder se apoiar nessas pessoas, se entregar, sabe? Abaixar a guarda. E pessoas que vão dar conta. Sabe? Nos momentos que vocês não estiverem bem, vocês vão poder se apoiar, se escorar naquela pessoa, naquelas pessoas. Descansar e que vocês vão poder fazer o mesmo por essas pessoas. Suporte, né? Eu te suporto. O que é você falar que você tem uma rede de suporte, uma pessoa ali, né? Eu tô te suportando, eu suporto o seu peso. Você pode se escorar, você pode que eu te seguro. Eu sinto mais suporte acontecendo na vida de vocês. Pessoas que vão poder tanto estar ali nesse prazer, elevando esse prazer que tinha naquela energia de Vênus, como pessoas que também vão poder estar lá nos momentos que vocês precisarem recolher, nos momentos de contração, e que é uma troca. É cada vez mais sobre isso. Solte o controle. Essa carta fala de vício, hein? Mecanismos de enfrentamento, densidade, vício, deixe o divino entrar. Olha, gente, pra quem for, e vício pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer hábito, qualquer relação. Qualquer bengala, né? Qualquer mecanismo de enfrentamento pra vida. Com comida, qualquer coisa. É um momento que a gente precisa contribuir, sabe? Ajudar o processo
para que a gente possa receber essas influências, essas ativações, atrair, né, essas pessoas. A chama azul, despertar espontâneo, ativação, tempo de integração. Vocês estão passando aí por algum tipo de ativação espiritual mesmo, energética. Tem esse tempo de integração, por isso sim essa necessidade de se cuidar, de se nutrir, de descansar. Ao mesmo tempo que é necessário também essas atitudes práticas, permitir que isso se dê sem resistências. Se entregarem para o momento, inclusive para as liberações. Vai aos pouquinhos, entendendo que vocês estão aqui, cara, mais do que nunca muito protegidos, inclusive para ver aí o que aparecer, né? Trazer o inconsciente à luz, os mares de Mintaka. Tem muita coisa que tá emergindo aí. Veio Rama e Sita, união sagrada, conexão de almas afins, uma oportunidade romântica. Não sei, tá, gente? Isso aqui pode ser para só alguns de vocês, se já estão em conexão com alguém, ou se vocês estão para conhecer alguém, isso por si só pode ser uma grande ativação. Essas liberações podem também ser para vocês darem conta de algum tipo de nova oportunidade romântica, que é sagrada, que é uma união sagrada. Ó, aqui a gente tem Lady Portia. Superando limitações, liberação kármica e abra mão da necessidade de estar certo. Essa carta ela fala assim de quebra de padrões, né? Padrões kármicos. Então, até a nível de relacional aqui. Vocês podem estar fazendo muitas liberações emocionais, até alguns de vocês práticos, que é para vocês conseguirem quebrar algum tipo de padrão e se conectarem com uma união muito mais elevada. Tem uma oportunidade aqui chegando para vocês. Aí veio também a energia de Ishtar, aprendizado interno, seguir o coração, a verdade prevalece. Seguir isso aqui, erguer o véu, olhar com honestidade, fazer os movimentos necessários, segue essa alma, pode ser com passos de bebê, mas tem que seguir. Hilarion. Seja visto, aquela energia da peônia. Deixe que o mundo veja os seus dons, as suas habilidades, a sua energia, sua alma de qualquer forma, né? Isso já tinha vindo. E Bridget, fogo interno. Permita que a sua paixão guie você para o seu propósito. É aqui, olha, gente, a chama azul, né? Tem uma grande ativação acontecendo aqui, tá? Eu não sei se isso leva a uma conexão, se isso vem com algum tipo de conexão. Não acho que seja sobre uma conexão aqui também, tá? E apesar daqui estar muito forte, uma oportunidade romântica, para alguns de vocês não vai ser romântico, mas pode sim ter a ver com alguém ou com alguém, que isso vem aparecendo muito no canal. Mas independente da cronologia, né, de como é que vai ser essa organização das etapas, é para ativar um fogo interno. Essa paixão, isso tem algo a ver com o seu propósito.
inclusive com dons ou com uma visibilidade, ou de qualquer forma independente, com liberações kármicas ou superação de limitações internas mesmo, emocionais, energéticas, físicas, né? Enfim. Mas tem algo aqui, né? A gente tem essa representação desse portal aqui. Tem a carta do portal, desse oráculo. Ela é exatamente igual a esse portal que ela tá, só que é mais pertinho. Tem algo, sim, de um atravessamento, de uma ação, de seguir essa intuição, esse fogo interno, esse propósito, mesmo antes de fazer sentido. Isso pode ser numa escala pequena ou numa escala maior, mas desse outro lado, se vocês conseguirem se entregar ao processo e fazerem os movimentos necessários, desse outro lado tem assim... Realmente aqui eu sinto uma realidade com uma frequência muito diferente do que vocês já conheceram, assim. Ó, poder cósmico, potencial ilimitado, missão sagrada, a iniciação de uma missão sagrada. E ó, aqui são os seres azuis, que é a mesma energia dessa carta aqui. Transmissão de luz, feridas sendo curadas, informações importantes, carregamento, né? A gente sendo carregado aí de alguma maneira. Tem algum tipo de ativação, viu, gente? Eu não sei se vocês já estão passando por isso, se tá pra acontecer num futuro próximo, mas eu sinto algo muito espontâneo, tá? Vem de dentro pra fora, floresce aí. É uma ativação que vocês estão sofrendo energética. Tem um tempo de organização, de integração. Vai aos pouquinhos, mas vai. Vai. Isso tá te levando pra uma realidade que vocês não fazem nem ideia. Isso tá sendo realmente muito guiado, muito protegido, tá? Independente do cenário. Gente, isso que eu tenho pra vocês hoje. Não ficou nem um pouco parecida com a leitura que eu tinha acabado de fazer, mas foi uma boa leitura também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, me ajuda muito. Mas de qualquer forma foi um prazer e até a próxima.